Foi. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Vocês estão bem? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, eu quero falar para você que nas quartas-feiras nós estamos tendo aqui ministrações específicas sobre reino de Deus. Amém? Conhecer o rei é importante, conhecer o reino também é importante. Amém? E na quarta-feira nós falamos um pouco sobre o reino de Deus, né? Por quem é que rege o reino de Deus e quem é que rege o reino das trevas. Ok? Então nós falamos sobre isso. No reino de Deus nós temos, quem rege o reino de Deus é uma teocracia, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem rege o reino das trevas é Satanás e a terça parte dos anjos que caíram com ele. Ele tem principados, ele tem potestades, tem dominadores, ok? Então está falando sobre isso. Por quê? Para entender se no reino de Deus há liberdade, no reino das trevas há escravidão. Às vezes a gente pode estar vivendo dentro da igreja, mas ainda agarrado pelo reino das trevas. Então, por favor, se você estiver em casa, não fique em casa, vem para cá. Vem para você ser abençoado, amém? Hoje nós vamos estar falando sobre outro assunto, mas na quarta-feira vamos falar sobre o caráter do reino de Deus. O reino tem um caráter, tem uma mensagem, tem princípios. E esses princípios que nós precisamos entender. Se eu estou carregando o princípio do reino, ou se eu estou carregando o princípio do mundo. Então, se você estiver em casa, vem para cá, porque a gente vai falar muito sobre isso aqui, em nome de Jesus. Você que está em casa também assistindo a live, se mora perto, vem. Se não puder vir, assista em casa, mas seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Aleluia. 1 Reis capítulo 2 diz assim: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê mais forte, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos. Amém? Como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Amém? Amém, igreja? Então Davi, quando ele vê que está chegando o tempo, se você ler o capítulo anterior, ele os sacerdotes chamam os homens de Deus: olha, vamos ungir Salomão. E Salomão foi ungido para reinar no lugar de seu pai Davi. Mas tem duas coisas importantes. Nós estamos falando de paternidade. E Davi construiu dentro da sua vida um legado. E Davi foi perfeito? Não, Davi não foi perfeito. Davi cometeu vários erros. Mas Davi tinha um coração quebrantado. Davi tinha um coração que se arrependia e voltava-se para Deus. Amém? Amém, gente? Não é assim? Davi pecou, Davi errou, Davi teve as suas mãos sujas de sangue. Não era porque ele era homem de guerra, porque homem de guerra tinha que derramar sangue. Não, ele tinha sangue inocente nas suas mãos, porque ele foi covarde. E o Senhor reprova Davi na edificação do templo, porque como é que você quer restaurar, construir uma casa para mim, se você destruiu uma que já era minha? Amém? Então não se constrói nada para Deus matando ninguém, se constrói trazendo vida, esperança. Amém, igreja? Davi, ele não foi perfeito, mas toda vez que Davi errava, ele se arrependia. Por isso Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Então, quando nós olhamos para a história, mas
Salomão, né, todo mundo aqui assistiu e via, ele falava assim, meu pai era um homem muito sábio, como é que eu vou conseguir chegar aos pés do que meu pai foi? E Salomão, no momento com Deus, ele tem um encontro com o Senhor, e ali ele fala, o que você quer, Salomão? Ele falou, eu preciso de sabedoria, porque se meu pai construiu tanto, com tanta guerra e sabedoria, eu também posso, se eu for um homem sábio, construir algo muito grande para o Senhor. E o Senhor dá para Salomão o quê? Ele deu o quê, gente? Sabedoria. Entenda, mas mesmo com tanta sabedoria, para fazer tanta coisa, Salomão errou muito. E tudo que Davi lutou para destruir, Salomão acabou trazendo de volta. Porque quando você se firma apenas no que você sabe, no que você quer fazer, e não no temor do Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da... Às vezes você sabe muito, mas não teme. E quando eu olho para a história de Davi, e quando ele fala para Salomão aqui, olha, está chegando os dias que eu vou pelo caminho de toda a terra, ou de toda a gente, porque todos nós um dia vamos pelo mesmo caminho, amém? A gente sabe que caminho é esse, o caminho que nós vamos descansar de toda a obra. Todos nós vamos passar por esse processo, glória a Deus por isso. Mas Davi tinha um sucessor, tinha um filho. Davi tinha alguém ao seu lado, então ele olha para o seu filho e ele dá para ele conselhos. Mas ele dá um conselho muito importante: esforça-te em ser homem. Ser homem para quê? Porque hoje, né, nós queremos ser homem para um monte de coisa. A gente é homem para mandar, a gente é homem para brigar, a gente é homem para um monte de coisa, mas não é homem para fazer o que Deus quer. Às vezes, queridos, eu me pego olhando para isso. Nós, homens, tem homem aqui, amém? Amém? Isso. Tem mulher aqui, amém? Amém? Isso. A mesma postura que Davi requer do seu filho, seja maduro, seja firme. A mulher também precisa ser madura, ser firme no que Deus tem para a sua vida. Amém? Então não é só o homem que vai receber essa palavra hoje, não, é para todos nós. Davi fala, seja homem, porque se você for menino, você não vai conseguir viver o reino que eu tenho para você. Seja homem para enfrentar as adversidades. Seja homem para se arrepender quando você cair, para se levantar depois da queda, se arrepender e voltar para a minha presença. Seja homem, Salomão. Amém? Mas principalmente eu creio que Davi está dizendo para ele, como diz o Salmo capítulo 1. O que diz o Salmo 1? Bota ali para mim, Esther, por favor. Quem é que está aí no... É o Gabriel, obrigado, Biel. Salmo capítulo 1. A gente sabe até de cor. O difícil é a aplicação. Saber é fácil, irmão. Qualquer um que lê, tem a memória boa, guarda, amém? Feliz, segundo a ótica de Deus, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, vai. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não se subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Então Davi sabia, quando ele fala para o seu filho, seja homem, não ande pelo caminho dos ímpios, não ande pelo conselho do ímpio, não ande contaminado com o que os outros dizem. Você tem que saber, Salomão, quem você é. Aleluia. Então hoje eu quero falar para nós aqui, nós somos filhos de Deus, amém? Seja homem.
Saiba quem você é. Lute para você não deixar que o mundo contamine a sua identidade. Porque, irmãos, às vezes nós brigamos por conhecimento. E às vezes até existe aquela coisa, né, de um querer saber mais que o outro. Até sabe, tem gente aqui que sabe muito mais do que eu. Mas o que vai elevar o nível não é o quanto eu sei, mas é o quanto eu vivo. É o quanto eu me arrependo. É o quanto eu obedeço. E o que o Senhor espera de nós, querido, não é que você se encha de conhecimento, mas que você seja um canal vivo da vida de Deus. Não, não é conhecer, é obedecer. Quando eu leio a tentação de Jesus, primeira coisa que o diabo faz, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. O diabo aparece para ele e fala assim, ó, se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Não é assim? Amém ou não amém? Isso. Por que o diabo está nessa? Está falando isso para Jesus. Quem é que já imaginou aqui por que ele está falando aquilo? Será que o diabo tinha certeza que ele era filho de Deus? Será que o diabo tinha convicção? Mas o diabo sabia, e o reino das trevas sabe que havia uma promessa que o Messias viria. Mas ele não tinha certeza. Porque Jesus não tinha começado nada ainda. Mas Jesus agora está ali diante daquele momento. O diabo fala, se tu é filho de Deus, entenda porque ele está dizendo isso. O primeiro que foi antes de você, foi na minha conversa. Eu quero ver se tu vai também. Amém? Amém ou não amém? Isso. E às vezes o mundo, o diabo está usando vozes lá fora para tirar você do propósito. Se tu é o filho de Deus, faz isso. Se tu é o filho de Deus, faz aquilo. Você não tem que provar para ninguém de quem você é filho. Amém? Você tem que provar para você e Deus quem você é de verdade. Se nem você, pleno, olhando para dentro de si mesmo, né? Porque, por isso, sabe por que a gente ora de olho fechado? Sabe por que a gente ora de olho fechado? Porque a gente tem que olhar para a gente. E não se distrair. Então você fecha o olho para olhar para dentro de você mesmo. Então olha para dentro de você. Ore mais. Clame mais, busque mais. Amém? Salomão, ali, recebe um conselho de Davi, seu pai. Queridos, Deus tem dado palavras de apontamento para a nossa vida. E por que algumas coisas não mudam? Falta postura. Falta postura na nossa vida. Davi construiu um legado como um rei. Não é o quanto Davi errou, mas o quanto ele se arrependeu e soube se humilhar diante da presença do Pai. Porque, irmãos, a quantidade de pecado não quer dizer nada. Um dia perguntaram assim, quem é que o Senhor amou mais? Quem pecou mais ou quem pecou menos? E aí, quem você acha que ele amou mais? Quem, gente? Ele amou os dois, não amou? Então, mas ele tem poder para perdoar pouco pecado e muito pecado. Ele amou os dois. Mas ele amou muito também aquele que muito pecou. E nem por isso ele deixou aquela pessoa sem salvação. Não é a quantidade de pecado que te lança no inferno, mas é a quantidade de vezes que você se arrepende. Se você não se arrepender, você está fadado a viver uma vida escravizada. Mas se você se arrepende e volta, o Senhor continua escrevendo a tua história. O Senhor continua construindo em você uma história de um legado que você vai transferir para a tua geração. Amém? Parou em Davi? Parou em Salomão? Não. Eu quero ler aqui um texto em 2 Reis, capítulo 18. De 1 ao 3, amém? E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias. Quem reinou? Filho de quem? Rei de Judá.
tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Versículo 3 diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu... Não, peraí, no versículo 1 diz que ele era filho de quem? De Acás. Mas quando Ezequias decide, eu quero viver o que Davi viveu, eu quero construir um legado que Davi deixou para mim. Amém? Poderia dizer, não, mas Salomão foi mais sábio que Davi. Salomão, ele era muito mais sábio que Davi, né? Quantos lembram aqui que duas mulheres tiveram filho, aí um neném morreu? Quantos lembram desse texto? Né? Aí pegou, a mulher pegou o neném, foi lá, trocou, pegou o da outra e ficou, e o dela que morreu botou para outra lá. E veio e falou, não, o seu que morreu, o meu está vivo, você que perdeu o filho, eu tenho filho, você não tem. E trouxeram para Salomão. Todos já leram esse texto aqui, amém? Isso. Trouxeram para Salomão. Salomão olhou para aquela situação. E olha que eu vi isso quando era criança, falou assim, que situação. E Salomão ali, ele teve sabedoria? Teve, irmãos. Salomão teve sabedoria, e quando ele falou, traz a criança, e pediu ao soldado, me dá a espada, parte essa criança no meio. A mãe que é mãe de verdade, fala, não mate meu filho, dá para ela. Ele não vai morrer, pode dar para ela. E Salomão reconheceu, porque só uma mãe de verdade vai poupar a vida do seu filho. Amém? E ali eu aprendi uma coisa muito tremenda. E isso aqui eu posso falar muitas coisas para você. Cuidado com quem você busca conselho. Cuidado com quem você tem aliança, com quem você anda perto. Amém? Porque tem gente que já matou seu ministério, se você deixar, mata o seu. Tem gente que já matou a sua família, se deixar, mata a sua. Então cuidado com quem você tem aliança. Sabe? Cuidado com quem você tem aliança. Porque tem gente que já perdeu a sua herança. Aí, eu nunca vivi nada no Senhor. Aí você vai tomar conselho com quem não tem propósito, ele vai falar para você, não é assim mesmo. Igreja é tudo do mesmo jeito, você está perdendo seu tempo. Não é assim ou não é, gente? É assim, irmãos. Aí você vai buscar conselho com quem não tem nada para te dar. Então Salomão não foi reconhecido aqui. Ele diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme fizera Davi seu pai. Porque Davi fez o que era reto, fez. Fazer o que é reto, gente, é até no momento onde, quando eu erro, eu me arrependo, eu me lanço aos pés do Senhor e eu peço misericórdia ao Senhor pela minha vida. Amém? Davi conhecia o pai. Salomão tinha o conhecimento de quem ele era, mas não tinha um nível de vida, de intimidade, de presença. E o que muda a nossa vida é viver na presença de Deus. E todos os reis que você vê, Josias é um deles. O rei Josias começou a reinar com 8 anos de idade. E a Bíblia diz, Josias foi filho de quem? Quem lembra? Manassés. Manassés foi um rei terrível. Mas quando cita Josias, começou a reinar com 8 anos de idade. Foi estudar as leis, foi estudar os princípios, ele remove os altares, ele cuida da terra e ele fez tudo conforme seu pai Davi. Mas ele era filho de Manassés. Mas sabe por quê? Quem constrói um legado marca as próximas gerações. Amém? Você quer construir um legado, amém? Vou ter que parar, gente. Vamos ficar de pé para a gente orar. Aleluia. É para deixar o gostinho que os professores vão pegar vocês lá. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. É tempo do Senhor mudar a nossa história, a nossa vida, irmãos. Aleluia. Feche os seus olhos, põe a mão no teu coração e fala, Senhor, tu sondas e me conheces. Conhece o meu deitar e o meu levantar. Conhece a intenção do meu coração, esquadrinha os meus pensamentos. Não há nada que eu consiga ocultar de ti, Senhor. Pai, eu quero ser homem. Eu quero ser posicionado. Eu quero ser entregue por inteiro. Eu quero viver o legado que
o meu Senhor deixou para mim. Eu quero viver, Senhor, o teu legado, aquilo que o Senhor construiu para nós, tudo que o Senhor conquistou naquela cruz para nós como igreja. Nós queremos viver, Senhor. Nós queremos ser homens de Deus, homens que não se contaminam, homens que não são ímpios, homens que não têm atitudes, Senhor Deus, baseada na iniquidade, mas baseada na santidade. Senhor, eu oro, Senhor, por essa igreja, eu oro pela nossa vida. Pai, que nós venhamos viver nesses dias tudo que a Tua palavra diz a nosso respeito. Tudo que a Tua palavra diz, Senhor, que muitos aqui, pais e filhos, cresçam, Senhor Deus, no temor do Senhor. Sejamos uma igreja segundo o Teu coração, uma igreja que tem uma mente revelada e um coração que queima de amor pela Tua presença. Pai, recebe a nossa vida, toma cada professor, Pai, toma cada aluno aqui, Senhor, que nós não venhamos nesse lugar buscar conhecimento, mas buscar vida, arrependimento, transformação. Senhor, muda a nossa vida, molda a nossa vida. Senhor, revela para nós os Teus sonhos que são maiores que os nossos, e que nós possamos viver os Teus sonhos que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Mostra, Senhor, para cada um dos Teus filhos que a palavra, o conhecimento que eles têm são sementes que precisam ser lançadas em terras que ainda não produziram. E que em nome de Jesus, quando essas sementes forem lançadas, o Senhor tem poder de dar o crescimento. E haja crescimento na vida do semeador e daquele que foi semeado, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia e por essa manhã. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Aleluia! Oh, glória! Deixa eu segurar, senão a gente não sai daqui. Os homens vão estar lá embaixo, os novos convertidos, amém? Cadê os novinhos aí?